Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 171, com Cassiano Cresta e Saulo Alves, organizadores do evento Expo Aviação Virtual 2025. Há um universo inteiro de apaixonados pela aviação que vai muito além das pistas e aeronaves reais. Um universo onde a tecnologia, o realismo e a comunidade se encontram para recriar a experiência de voar, decolando, pousando e navegando pelo mundo com a precisão de um simulador e a alegria de quem tem o comando de um avião na mão. E é dentro desse espírito que nasceu a Expo Aviação Virtual, a EAV, evento dedicado à simulação de voo que promete reunir em São Paulo as mentes mais criativas e apaixonadas pela aviação real e virtual. O evento acontece nos dias 22 e 23 de novembro, no espaço C3, no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo, pertinho do metrô Consolação. Vamos embarcar nessa conversa com o Saulo e o Cassiano e conhecer mais sobre o universo da simulação de voo e o que podemos esperar desse super evento que promete conectar tecnologia, inovação e, acima de tudo, a paixão pela aviação. Vamos decolar! Alô, alô, Saulo e Cassiano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Outra Visão. Ô, Paulão, Paulo, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí. Excelente introdução, hein? Você viu que responsabilidade, Cassiano? Você viu, cara? estudou direitinho, está por dentro de todos os detalhes do nosso evento. Paulo, obrigado pelo convite, um prazer falar contigo. A gente já se conhece há algum tempo. Eu estou muito feliz de te reencontrar aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês por aceitarem o convite e por prestigiar esse podcast. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de você, Cassiano, e de você, Saulo, de onde vocês estão falando, que eu sei que vocês estão em cidades diferentes, e cada um fazer uma breve apresentação, contando um pouquinho da sua história assim, de vida e a relação com a aviação, um pouquinho, por favor. Quer, fica à vontade. Vamos lá. Bom, eu sou Cassiano Cresta, estou falando de Rio Claro, interior de São Paulo, a mais ou menos 2 horas da capital. A minha formação é em marketing, né, publicidade e propaganda. Faz mais de 20 anos que eu tenho uma empresa de eventos e sou apaixonado por aviação, né? Eu voei aqui no Aeroclube de Rio Claro, pelas monomotores, aviação piloto privado, e durante algum tempo eu fiz parte de um canal, né, na internet, né, dedicado à aviação, onde eu e o Saulo nos conhecemos, né, nos tornamos sócios e temos uma agência, vai falar um pouquinho mais, da 7600, que é um Uhum. nome bastante peculiar para quem é da aviação, né? E criamos, na verdade, por ideia do Saulo, foi um insight que ele teve aí, ele vai contar essa história. Nós criamos a Expo Aviação Virtual, que nesse ano já está na sua segunda edição. A primeira edição foi o ano passado, no mês de novembro, né? Um sucesso, e no formato de encontro que se transformou numa feira. Então, basicamente, essa é a minha história aí: música, marketing e aviação. Legal. E Saulo, e você? Conta um pouquinho de você antes de eu perguntar a vocês sobre o evento especificamente. Obrigado, Paulão. Bom, meu nome é Saulo, eu tô falando de São Paulo, né? Desta vez, né? Eu costumo falar dessa vez eu tô falando de São Paulo, porque eu sou assim, como é que fala? Um cigano, um nômade, sei lá, Nômade. como você quiser, né? Espero que eu tenha assentado de vez aqui, apesar de que eu tenho um pouquinho de vontade de ir pro interior. Uhum. Mas sou nascido aqui e fui criado num lar de aeroviários, né?
Então, meu falecido avô se aposentou na VASP, minha mãe se aposentou na Transbrasil, meu pai na Transbrasil, meu tio na VASP e assim por diante, né? Então, cresci no aeroporto de Congonhas ali, respirando, né, o avgas e os fluidos hidráulicos ali. E nessa minha infância, eu tive a oportunidade de interagir por algumas vezes com pessoas aí, como o próprio Dr. Omar Fontana ou o Panda Betting, entre outros influentes aí da aviação, né, Comandante Itaberaí. Bom, não podia tomar outro caminho, outra paixão, né, o Aerococcus entrou na veia quando eu era muito menino ainda, muito criancinha, e aos 16 anos eu me mudei para o interior, para Bauru, onde eu comecei a voar vela. Lá, fiz planador, fiz rebocador, acabou o dinheiro, a minha mãe falou, ó, você não vai ficar sem fazer nada não, você não está conseguindo voar, mas vai fazer uma faculdade aí. E eu, assim como meu sócio Cassiano, a gente tem muito em comum, né? Eu tinha a música aqui, até aqui atrás aqui o teclado, né? Aham. Mas era um hobby que me dava algum trocado ali, algum dinheiro. Não era o suficiente para fazer o curso e fazer o curso eu concluí, mas para fazer as horas e multi, FR, então fui fazer uma faculdade e fiz faculdade de marketing e publicidade também, né? E me formei, depois de formado, depois de muitos anos, tive a oportunidade de conhecer um comandante bastante renomado aí de helicóptero chamado Dato de Oliveira, numa dessas minhas mudanças, né, porque eu me mudei muito, né, depois da faculdade fui trabalhar em outra cidade, enfim, fui parar no Maranhão, onde eu conheci o Dato de Oliveira, que me botou num helicóptero e aí foi um tilt, cara. Aí ferrou tudo, né, tudo foi por água abaixo, é isso que eu quero fazer. E depois de alguns anos eu voltei para São Paulo, onde eu fiz o curso aqui, concluí, né, algumas horas, alguns anos depois eu fui embora para o Canadá e Ah, fiquei lá no Canadá há 7 anos, mas não trabalhando com aviação, né, por uma questão de visto, o visto que eu tinha de trabalho não permitia que eu voasse profissionalmente, só se eu fosse residente, né, lá, residente hum, permanente que fala. uhum. Então esse visto demora para sair, não deu tempo. Então eu fiquei voando lá só para manter a carteira. E aí depois, por algumas questões pessoais, né, inclusive de saúde, eu resolvi voltar. E aí eu já estava já com o Cassiano também envolvido nesse canal que ele falou. E a gente teve uma sinergia de trabalho e eu já tinha essa agência de publicidade aberta que é voltada só para o setor aeronáutico. Então todos os clientes que a gente tem são da aviação. E quando eu falei, vou voltar para o Brasil, vou reativar a agência, eu chamei o Cassiano para ser meu sócio. E a gente está aí desde então. No ano passado, eu tive esse insight, fui fazer, como você viu lá no site, né? Está descrito lá, fui fazer estudar um pouquinho para fazer a prova de FR. E aí eu assustei com o que eu vi de simulador de voo, porque o que eu tinha visto por último de Flight Simulator foi em 2004, 2005, não sei, Aham. por Uhum. aí. E quando eu vi o ano passado a diferença abismal de como tá a imersão naquilo, como aquilo pode ser usado, eu assustei, né? E foi assim que a gente criou aí, foi assim que a gente startou a ideia da Expo Aviação Virtual. Entendeu? Foi mais ou menos com isso aí. Ah, legal demais. Obrigado aos dois pela introdução aí, se apresentar aqui para o nosso público. E aí, então, eu queria embarcar literalmente no evento. Entender assim, assim como você descreveu, Saulo, eu também tive uma vivência de ter o contato com o simulador, tinha no computador e tal. E de repente, mais ou menos nesse ano aí de 2004, que houve uma mudança grande, né, das plataformas, softwares, hardwares, o próprio Flight Simulator mudou. E aí, desde então, eu observo de longe, né, essa evolução. E aí eu achei muito interessante essa iniciativa de criar essa feira de negócios, né, voltada para esse segmento que é uma indústria que movimenta um público muito específico, com um poder também aquisitivo muito bom para comprar os equipamentos, porque a brincadeira, o brinquedo não é barato. E eu queria que vocês contassem assim, como é que foi o start da ideia, que ano passado teve um encontro, explicar o que o público pode esperar para esse ano, e eu estarei lá também para conferir. Quem sabe eu saio lá com
já com uma ideia aí de um kit para montar. Fala um pouquinho, por favor. Paulo, a probabilidade de você sair do evento desse ano com um prêmio, né, com uma coisa é muito grande. Nós fizemos nos últimos dias aí algumas lives, inclusive para falar de tudo isso que vai acontecer, né? Mas respondendo a tua pergunta, o evento do ano passado ele começou com um formato de encontro. A ideia era reunir os entusiastas, canais de simulação de voo e tudo mais, né? Então nós reunimos aí um grupo de pessoas dentro do auditório. Tivemos participações assim bastante expressivas já na primeira edição, né? Com pilotos, canais. O próprio Fernando Baer estava lá, a NAC também mandou um representante para palestrar. Enfim, tivemos um painel lá para falar tinha acabado de lançar o Flight Simulator 2024 também, e os nossos apoiadores, né, o pessoal que nos ajudou, os patrocinadores, eles nos pediam espaço eles nos pediram espaço aí para mostrar os produtos e serviços, né? Foi um sucesso, o pessoal que teve lá teve a oportunidade de voar em simulador, de adquirir produtos e tudo mais. E baseado nisso, o evento desse ano ele evoluiu para uma feira realmente, né? Que vai estar dentro de um espaço de evento específico, climatizado, muito bem localizado, né? Com expositores nacionais, internacionais e com uma experiência muito mais completa. Nós vamos ter vários simuladores, né? Muitas palestras, muitos assuntos de aviação virtual, de aviação real, experiências, enfim. Então, o que você pode esperar para o evento desse ano é muito networking, muitas novidades, muitas possibilidades de experiências e de premiações. E só uma dúvida, qual que é o horário do evento, de início e encerramento de dos 2 dias? A O gente evento vai. vai acontecer. Desculpa interromper, Pode falar. Cass. Assim, o evento, o credenciamento é às 9 da manhã, tá? Nos 2 dias. E vai até o encerramento do horário do shopping, que é 10 horas da noite. Então, são 13 horas aí. Assim, de evento, a abertura do evento vai acontecer às 10 horas, né? Mas o credenciamento é às 9. E a gente até pede, depois eu vou explicar por que a gente pede o pessoal chegar cedo mesmo, tá? Que é por conta dos campeonatos que a gente vai fazer e que você tem um horário limitado para se inscrever. Para mostrar por que eu tomei esse susto quando eu tive essa ideia. É um complemento de tudo. O Cassiano definiu extremamente bem aí como começou, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foram os números. Quando eu olhei essa imersão, né, antes da gente criar a primeira edição do evento, e eu fiquei assustado com o nível de realismo daquilo, do engajamento daquilo, me chamou a atenção os números. Eu vou compartilhar essa tela com você. Ó, eu não sei se já está aparecendo aí um bocado de aviãozinho aí laranja, né? Sim, Essa sim. tela é de uma rede que voa online. Essa rede chama IVAL, tá até ali no cantinho ali, né? IVAL. Ok. Então, esta rede é só para quem quer voar e fazer uma fonia, falar como se fosse com a torre de controle ou com o centro. É somente para isso. Quem quiser voar sozinho, sem falar com ninguém, não precisa se conectar aqui, tá? E não existe apenas essa rede, existem outras redes, existe a VATSIM, existem outras redes, tá? Essa é da IVAL. Então, isso aqui que você está vendo é em tempo real. Então, você vê, a gente está nessa gravação num dia de semana, 6, 18 e pouco da tarde, ou seja, tem muita gente ainda no trânsito, voltando para o trabalho, voltando para casa, etc. Isso aqui, se você pegar Um daqui fim de uma hora, semana, ou. ou daqui uma hora já vai ter mais gente em casa, tá? Ou num fim de semana, num feriado, cada aviãozinho desse que você está vendo aqui é uma pessoa que está voando no simulador de voo, seja Flight Simulator ou X-Plane ou Prepare 3D, não importa, mas voando na rede online. Tá? Se você der um zoom aqui, ó, você vê que essas manchas são controladores, né? Ó, esse vermelhinho aqui é uma torre de controle, essa estrelinha é um solo, esse azul mais claro aqui é um approach, né? Um app, e quando tiver algum centro conectado, alguma torre de controle, algum controlador de tráfego aéreo no centro, fica uma mancha maior num outro tom de azul. E cada aviãozinho desse é uma pessoa voando.
tá? Então, por aqui você tem uma ideia, aqui já dá para eu parar, aqui eu vou até parar de compartilhar para te dar, obrigado, viu, Paulo, essa rede, somente essa rede, essa divisão Brasil, não estou falando, porque tem, ali você viu que tem o mapa do Brasil, tem os Estados Unidos, Europa, enfim, cada setor, cada continente, digamos assim, tem a sua divisão ali, né, tem a divisão Estados Unidos, divisão Brasil, divisão Europa, enfim, tá? Ásia, tudo. Isso. Só a divisão Brasil registrou em 2022 9 milhões de horas voadas. Quando eu li esse número, eu falei, não é possível. É muita gente voando, tá? E aí eu parei para fazer um paradoxo aqui, porque eu falei, a gente tem, você sabe bem como você é da área da aviação também, a gente tem diversos eventos ao longo do ano voltados para aviação real. A gente tem feiras executivas, tem eventos de show aéreo, diversos. Nada contemplando esse público, absolutamente nada, né? E aí eu fui procurar, eu falei assim, bom, peraí, deixa eu ver se tem demanda para isso. Se não tem evento, não deve ter demanda. Aí eu fui olhar, existem 2 eventos aí que são referência no mundo. Um acontece nos Estados Unidos anualmente, estivemos lá ano passado, e o outro acontece na Europa, em Amsterdã, anualmente. Este ano, na verdade, né? Desculpa, onde? Este ano, na verdade, nós estivemos lá. É este ano, desculpa, não acabou o ano ainda, exatamente, ainda estamos em outubro. Então, a gente teve lá esse ano e em Amsterdã tem também anualmente esses 2 eventos aí. Só tirar E eu uma dúvida, qual que é reparei, o nome do evento nos Estados Unidos, esse que vocês estiveram? é o Flight Simulator, né? FS Expo. Ok. FS Expo. Tá? E aí eu reparei, começando a ver nos grupos, os debates, etc., daqui do Brasil, o pessoal falando assim, nossa, eu não vejo a hora de ver a FS Expo para ver o que a desenvolvedora tal vai fazer de novo. Então, quer dizer, o público daqui ficava esperando Uhum. para assistir um streaming aqui online para ver, para ter acesso à informação. E eu falei, opa, aqui tem uma demanda. Então, se tem uma dor, uma demanda, e não tem, eu vou pegar esse nicho aqui e vou atender esse nicho, né? E aí a gente começou fazendo esse evento numa edição menor, lógico, para testar esse que o Cassiano descreveu. Foi esse sucesso, assim, a gente teve uma repercussão muito boa, a própria agência reguladora, como ele falou, etc. Os ingressos tinham se esgotado, assim, um mês antes do evento já estava tudo Uau. esgotado, e gente pedindo para abrir lote, e a gente não conseguia, porque o espaço que a gente tinha contemplado não cabia. Uhum. E aí só surgiu uma certeza, bom, a gente vai ter que fazer o ano que vem, que é agora essa edição de 2025, a gente vai ter que fazer maior, né, e atendendo uma demanda também dos expositores, né, porque fazendo esse evento, Paulo, a gente atende o público que quer informação e acesso também em primeira mão, a gente atende o desenvolvedor ou o expositor que faz o desenvolvedor brasileiro que faz um periférico, um joystick, um painel, alguma coisa do tipo, ou que faz um cenário para o simulador de voo, ou uma aeronave. Esse pessoal não tinha onde divulgar seu trabalho a não ser pelas redes. Dentro de uma Né? comunidade até muito fechada, né, Saulo, também, que acaba é, pessoas que de repente nem sabem que poderiam ter acesso àquilo, mas o cara não sabe nem por onde começar a procurar, né? Embora a internet tenha uma fartura de coisas, muitas vezes é tanta coisa que a gente precisa do mundo real, de uma feira de negócios, para as pessoas Exato. irem presencialmente e depois estabelecer a conexão virtual, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, por exemplo, a gente começou com preenchendo esse gap que não tinha, certo? E a gente percebeu que existiam umas ramificações assim. Né? É engraçado, Paulo, porque a gente costuma dizer que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, né? Então assim enquanto a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo coisas, né? Na primeira edição, quando a gente estava abordando alguns players internacionais para convidá-los, a gente falava, né, no nosso speech, a gente dizia o seguinte: olha, é o primeiro do Brasil. E eu fiz isso com 3, 4 fornecedores diferentes, até que chegou em um determinado fornecedor, que é um desenvolvedor de aeronaves aí para licenciadas pela Boeing. Ele falou, me interrompeu, falou: Saulo,
vou corrigir uma informação. Esse evento que você está me oferecendo é o primeiro da América do Sul. Não tem nada aí nos países vizinhos aí, tá? Depois a gente descobriu que a gente é o único do hemisfério sul. Mas aí começa a ficar muito global, então deixa a América do Sul mesmo, Tá tá? bom. Já é bem E grande, aí, né? Já é bem exato. grande. Eu não quero essa responsabilidade não para quem está ali abaixo da linha do Equador, né? Deixa assim. O fato é que a gente foi descobrindo essas ramificações e aí a gente viu que não era só o cara que quer usar o simulador de voo que vai ser atendido, é o cara que está se formando, é o cara que vai ingressar no mercado de trabalho, é o curioso pela aviação. Olha, eu não sei muito de aviação, mas eu sei que tem esse joguinho aqui e eu simpatizo com esse joguinho. Deixa eu ver como é que é. Ele pode estar lá e ver como é que funciona, né? Tanto que a gente conseguiu ah, ah, diversificar e expor, né? A marcas como a própria Embraer, né? Tem uma fabricante que vai estar lá expondo o produto, né? A Legal. Agência Nacional de Aviação Civil ampliou a participação esse ano. Ano passado ela fez uma pocket ali, uma palestra pequena. Esse ano ela comprou um stand para estar com a gente lá. Que legal. Escolas de aviação, faculdades, tá? Essa live que a gente tem em seguida, que você mencionou, Sim. é com uma faculdade, é com um portal de formação acadêmica, né, que está apoiando o evento. Centros de treinamento, ou seja, então o virtual ele se mesclou com o real, eles enxergaram que essa plataforma pode ser usada para diversão, pode ser usada para formação, pode ser usada como incremento cultural de aviação, né? Então, ela é muito ampla, tá? Ela tomou uma amplitude bem maior do que teve na primeira edição, por isso que ela está tão diversificada. E para concluir aqui essa minha e deixar você falar um pouco que eu estou monopolizando aqui, na sua abertura você falou assim, é um evento que vai reunir mentes brilhantes da aviação. É por isso que a gente está esperando o Paulo lá, né? Ele tem que estar lá. Exatamente. Senão a gente vai ficar meio decepcionado que ele não pôde estar lá. A gente não conseguiu atingir o nosso objetivo. Não, Ah, mas ele vai estarei estar sim, lá. está confirmado. E estarei lá prestigiando e conhecendo e exatamente fazendo essa imersão nesse universo do simulador de voo, porque até fazer contar aqui uma historinha, quando eu fui estagiário lá na revista Flap no final dos anos 90, o Flávio Marcos de Souza, que é editor até hoje lá da Flap, ele Gente tinha um boa. Flight Simulator, a gente tinha lá um Flight Simulator instalado dentro de um computador lá na redação. E a gente fazia altos voos. E ele já dominava tudo. Ele já dominava tudo. Até hoje ele voa Ele muito, ainda né? voa. Ele O ainda voa, ele virtual. voa. Mas desde daquela época. E aí foi quem me introduziu nesse universo, né? E eu tô curioso para ir ao evento para compreender como é que tá hoje, assim, porque eu sempre tenho muita dúvida com relação ao simulador hoje, que é a questão, assim, do hardware para um equipamento, qual é o investimento de entrada para você começar a brincar, né, a começar, porque eu fazia o simulador Configurações mínimas. meramente como um lazer, né, e era curioso, por exemplo, eu ia visitar alguma cidade, né, em outro país, que eu fazia? Eu pegava fazia um voo pela cidade antes de conhecer a cidade, né? O que era muito legal. Então, em Paris, por exemplo, antes de ir pessoalmente a Paris, eu voei Paris inteiro várias vezes. Então, isso era a forma como eu utilizava o simulador, né? E claro, e a gente sabe que no universo da aviação, né? Hoje o uso do simulador ele tem uma utilização profissional, né? Os pilotos, tudo são avaliados dentro de simuladores. Claro que e eu, inclusive, já fui num da Gol até lá no CAI lá, já fiz, já manuseei um simulador daqueles, mas assim, quer dizer, é uma realidade virtual que ela hoje ela imagino, né, está tão próxima do real que, enfim, eu queria que vocês contem assim, se a pessoa vai lá fazer a visita no evento, eu vou poder brincar um pouquinho no simulador, eu vou pegar, como é que é assim, vai ter tem alguma grande surpresa aí que a gente pode esperar? Tem. Pode falar, Tem. Kess.
Não, tem sim. Nós devemos ter por volta aqui de pelo menos uns 7 simuladores, né, Saulo? Por aí. Pelo menos uns 7 Disponíveis simuladores para disponíveis o público voar. para o público Além isso além do campeonato, né? Além dos do campeonato. campeonatos, né? Os campeonatos, né? Isso. Então, vai ter sim a possibilidade de não só conhecer, né, como você estava falando, a respeito de montar um setup, de configurações mínimas, de estimativas de custo e principalmente os periféricos, né, que vão estar disponíveis lá. E sim, o público vai ter a oportunidade de sentar no simulador de voo ali e ter experiência, né? E também, como o Saulo falou, e nós vamos depois explicar mais adiante, nós teremos aí 3 campeonatos, né? E esses campeonatos, eles, para participar, você tem que estar com o passaporte pelos 2 dias, você vai ter que fazer uma inscrição prévia no ato do credenciamento, né? Aí serão sorteados um número aí de participantes para fazer os voos durante os 2 dias e os finalistas aí vão ser premiados, né? Então, e prêmios muito bons, Uau. prêmios de alto valor, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí. É, assim, só um complemento aqui, Paulo, do que você perguntou, porque assim, realmente, assim, vou fazer uma comparação injusta, talvez, ou até um pouco mais. Se você puder rolar o feed aí, ó, que bom que o feed está Sim, aberto. Se você sim. puder descer um pouquinho, vou te dar um exemplo prático de como você pode descer. Já tem um tempinho que a gente fez uma postagem aí interessante, Tá. Uhum. mas tem um exemplo prático de como você pode usar o seu simulador e o que, que isso vai demandar, tá? De vocês. Ó o Flavião aqui, ó. Ó, o Olha aí. Flávio, olha ele aí, olha aí o nosso amigo aí. É, Ele gosta de helicóptero no simulador, viu? Pode descer mais né? um pouquinho, Paulo. Pode descer aí, ó. Pode Vou descer, tá descer, quase beleza. lá. Tá chegando aí. Aí, ó. Esse vídeo aí que tá na cabine aí, ó, do lado do Dani, em cima Aqui? do lado esse vídeo. Se você ver esse vídeo, tá? Talvez Cal- aqui, eu não sei como Calma, eu é que não tá a tô. resolução. Calma, aqui, esse aqui. Isso, esse vídeo. Ok. Você tá vendo essa aproximação aí? Uhum. Dependendo de como você olha, tá? Assim, se não fossem essas travadinhas que a internet pode estar dando, alguma coisa assim, você pode se confundir. Se você passar um olho rápido, você pode se confundir e falar: caramba, é um avião real, algum piloto filmou a chegada lá no aeroporto de Congonhas. Você tem o Rio Pinheiros aí, você Isso, tem as avenidas, né? Você tem o shopping ali, o shopping Ibirapuera, que passa na curta final, que vai chegar ali na frente. isso. Isso é um simulador de voo, tá? É um Shopping flight Guatemi, simulator. aqui tá passando, ó. Shopping O Guatemi, shopping Faria Lima, Iguatemi. ali prédio da Dacom, a revista Flap era bem ali, na frente da É, Dacom ali. exatamente. Então você vê como você é tão rico em detalhes que você consegue reconhecer ali É. os pontos de referência da cidade, né? Então, para você ter um nível de realismo como esse, realmente não é barato. Você precisa de uma super máquina. Esse amigo que fez esse vídeo aí, desse perfil chama Live Sim, ele é um Uhum. editor de vídeos, ele tem uma máquina assim colossal, assim, a gente está falando de perto de R$ 100.000 só o computador dele, Nossa. tá? Então, mas ele usa para o trabalho, né? Ele usa para edição, enfim, ele lida com animações e etc, tá? Mas ele também tem esse hobby do simulador de voo, então é por isso que ele consegue esse nível de Shopping Ibirapuera aí, ó, tá vendo? É por isso que ele consegue esse nível de Nossa. realismo. E tá, todo mundo tem esse dinheiro para colocar num computador em casa? Claro que não, né? O meu computador aqui, o computador que eu uso para trabalho, e instalei aqui um simulador que roda com uma certa dificuldade, ele custou cerca de R$ 6.000, entende? Não estou dizendo que esse é um valor baixo, tá? Não é, mas ainda é muito mais baixo do que quem quiser experimentar a sensação do voo real ou que estiver estudando, porque não se engane, isso aqui, esse simulador de voo, vai te abater hora de um jeito ou de outro na sua formação total. Vai te abater. Por quê? Você consegue, por eficiência, você consegue otimizar o seu aprendizado, a sua hora de voo.
né? Então, falando a grosso modo, Uhum. se vamos supor que eu nunca tive uma experiência de simulação de voo e vou para um avião de verdade aqui na escolinha, tá? Eu vou ter que repetir aquela manobra 10 vezes até ela ficar redonda. Se eu tiver treinado no simulador, eu posso fazer 7, 6, 5, de repente, entendeu? Sim, Então sim, isso é dinheiro, é hora de voo, é dinheiro, né? sim. Então, você pode, eu costumo dizer que o céu é o limite, tá? Falando especificamente do evento, quem estiver no evento vai ter a possibilidade sim de voar em diversos simuladores de voo, né? E quando eu falo simuladores de voo, não é só sentar, vai ter essa opção de você usar o joystick, aquele joystick que você tem em casa ali e tudo mais, mas a gente está falando de você sentar num cockpit, com Nossa. painel, mexer nos botões ali, tá? Em vários, não vai ter um nem dois só desses lá, não, vai ter vários, tá? Totalmente funcionais, né? Tá. Então, inclusive uma surpresa aí que tá para uma coisa um pouco diferente aí, que tá assim, ó, para cruzar a linha de chegada, vamos dizer assim, que é uma sensação um pouco diferente de simulador de combate, um pouquinho diferente. Ó. Se isso funcionar, você não vai ficar sem paradinho numa cadeira, só posso dizer isso. Então pode. E também, Então, eu acho que também com o celular, depois que passou a existir os smartphones, né? Na época começaram a surgir muitos aplicativos muito legais de simulador de voo, né? Isso também ampliou, eu acredito, muito também esse universo, né? Daí a pessoa iniciou ali num aplicativo de celular, de iPad, né? E super legais, que foi o que eu acabei migrando um pouco, né? Quando eu deixei, tem muitos. desinstalei do meu computador. Ah, olha que legal, de avião aqui e tal. E acabei brincando mais no celular, né? Mas, e aí me desliguei um pouco do PC, né? De instalar no PC o programa. Pessoal, eu queria que Eu, vocês contassem um pouquinho eu, sobre a participação de várias vozes, influencers, né? A gente pode dizer, como aqui o comandante Schmidt do O Piloto, que é um Instagram super legal, faz um material há muito tempo muito legal, entre outros, que estarão presentes no evento, né? Gente que a gente acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais e que estarão lá. Até passei, mostrei um pouquinho. O que você podia contar um pouquinho? Que acho que também esse é um grande incentivo também para convidar o público a estar no evento, né? Tá certo assim? É isso aí? certo, tá certo. Bom, eu vou aproveitar, deixa aqui, aproveitar até essa foto que está aí na tela, né, que é da Priscila, né, a minha amiga Priscila Dauer, vou estar com ela amanhã, inclusive. A Priscila, entre outros exemplos, é porque teve uma coisa que incomodou um pouquinho a gente, Paulo, na primeira edição do evento, que a hora que a gente estava para encerrar o evento, eu estava no palco fazendo, iniciando o fechamento ali e tal, e eu passei o olho assim, e me incomodou o fato de eu ter ali 5, 6 mulheres ali presentes. E algumas dessas estavam ali porque estavam acompanhando o esposo ou o filho e tal. Isso me incomodou, né? Porque eu sei que apesar de ser um universo ainda muito masculinizado, né, o universo da aviação, né, ainda ser assim, eu sei que tem excelentes e muitas mulheres extremamente competentes. Então, foi um compromisso que eu assumi junto ao Cassiano de chamar essas mulheres para inspirarem o público feminino a participar, tá? E aí, por isso que você viu ali a foto da Priscila, por isso que você viu a foto da Leia, da comandante Leia, tem a Indianara, que é de manutenção de aeronaves, e a Ana Elise, que é controladora de voo, a Ana, que é engenheira aeroespacial na Embraer, né? Essa é a Ana Elise. Isso. Então, a gente buscou essas mulheres para palestrarem ali, inspirando, né, outras mulheres a participarem, tá? Cada uma na sua área de atuação. Todas elas aceitaram de pronto, são assim pessoas que eu já nutri um carinho grande só por admiração à causa que elas estão representando, né? E entre outros convidados, a gente vai ter pessoas que vão estar simplesmente lá. Se eu fosse colocar todo mundo aí para palestrar, não dá tempo, não dá tempo, Exatamente. né? Ó, o nosso Imagina. amigo
Ó, o nosso amigo Adriano Pescada, né, que foi comandante Pescadinha, e pescadinha. já participou aqui do podcast Outra Visão, viu? O Pescada já Legal. participou. Inclusive, já recebi ele aqui em Belo Horizonte uma vez. Fomos, Ah, fomos comer um torresmo lá no Mercado Central. Levei ele pro City Tour aqui. Vamos marcar. O pescadinha, eu acho que é o seguinte, ô Paulão, o pescadinha, para você conseguir discutir com o pescada, eu acho que você tem que acordar de manhã e falar assim, vou hoje discutir com o pescado. Você tem que ter isso como uma missão do seu É, dia, porque, cara, não tem uma pessoa que não existe, não tem tempo ruim. não Nem tem. com ele, nem com o pai dele, o pescadão, com o irmão dele, com a Karina. Eu chamo a Isso, Karina, eu chamo ela de primeira dama. Assim, são caras assim, pessoas que eu tenho um carinho maravilhosos. gigantesco, assim, né? Vão estar lá palestrando. E aí, por exemplo, temos youtubers, por exemplo, o Valério do canal Catrapos, ele é um canal focado só para simulação de voo. Ele faz tutoriais de aeronaves, etc. Tá? Então, assim, não necessariamente todo mundo que está exposto aí no site será um palestrante, mas já tem a presença confirmada e é a oportunidade de quem está lá circulando conhecer e conversar com um cara que você só vê na tela, no YouTube ali. Né? O Rafa, esse de Fly NG aí que passou, ele é o Rafael Volse. Ele voa numa linha aérea, ele voa na Airbus aí e tem um canal de YouTube só voltado para simulação de voo também. Tá? Então, e assim por diante. Né? A Indianara, que era mecânica de aeronaves, né, de manutenção de aeronaves, gente muito boa, simuleira também, além de trabalhar na graxa, como diria o meu querido Itaberaí, que é mecânico de aeronaves, além de trabalhar na graxa, ela também voa, né? Piloto virtual também. Né? O Então, Scatamac, só um exemplo aqui para elucidar uma outra coisa que você falou, que você falava que você queria ir para um lugar internacional, você ia no simulador e via. isso. O Scatamac, esse comandante que tem na tela, tá? Ele foi contratado pela Azul Linhas Aéreas para ser copiloto com 186 horas de voo totais. Você sabe que isso não é nada, você sabe que isso não é Sei. nada. Ele foi contratado porque ele estava numa feira, há muitos anos atrás, de computação, onde tinha um simulador de voo. Um dos diretores da Azul viu ele operando, chamou ele para conhecer a UniAzul. Ele fez um voo no simulador full motion lá para o Santos Dumont, sem o instrutor falar nada, e foi convidado para uma seleção, passou e entrou. Hoje ele é comandante, ele subiu na Azul, né? Foi comandante, instrutor em rota, etc. Hoje Aham. ele é contratado pela Embraer, tá? Então Ah, ele voa o história Embraer legal. entregando as aeronaves. Aí o que acontece? A primeira missão dele internacional na Embraer para levar um avião para fora foi para levar um avião para os Estados Unidos para dar instrução para os pilotos de lá. Peraí, eu nunca voei para fora e vou dar instrução para os caras de lá. O que ele fez? Simulador de voo, conectou na rede online e fez diversos voos no aeroporto que ele tinha que ir ali para se ambientar com os procedimentos, com as chegadas, com as stars, etc, tudo mais para poder fazer a missão dele. Olha Então só. E é eu um exemplo usando simulador para turismo, né? Para ficar dando volta na Torre Eiffel, que nem o Santos Dumont, né? Para ficar. É Não, uma mas é forma muito, também, né? É uma forma, aí claro. tá certo e funciona desse jeito é também, ué. muito, é muito legal. É. E o que eu acho interessante do evento, né? Porque eu frequentei, desde que eu iniciei minha carreira como jornalista, eu frequentei muitos eventos, feiras, congressos e tudo. E nada substitui o contato pessoal, né? Então você tá num evento e de repente, sei lá, vê o comandante Dato, vê ou o nosso amigo Robert, e você Lógico. poder conversar com o cara lá pessoalmente, e essa nossa geração, né? A geração nova hoje, que tá muito na tela, só na tela, precisa tirar a turma um pouco também da tela e falar, pessoal, vamos lá curtir o evento, vamos lá pessoalmente ter aquela relação e depois a gente continua online, cada um vai fazer o seu voo, não Ah, vai. Mas eu acho que é muito bom a iniciativa de aproximar as pessoas para um evento presencial, né? Ainda mais é. depois também de tudo que a gente viveu de pandemia, de tantas coisas que nos afastou, né, dos eventos. Então, assim, achei muito bacana essa iniciativa de vocês e queria que o Cassiano contasse um pouquinho sobre o local do evento, que eu sei que
é um local muito. E eu conheço ali muito bem ali o Center 3 ali, como bom paulistano. Conta um pouquinho ali do aonde que vai ser o evento, quais as facilidades de chegar, porque aqui a gente já está em rota de descida aqui, porque os meninos daqui a pouco estão decolando para uma live super legal aqui no YouTube. Aqui, ó, já vou até entrar aqui também no YouTube de vocês. Fala um pouquinho, Cassiano. A escolha do local, ela foi, acabou sendo estratégica, mas houveram alguns componentes aí que culminaram, né? A gente tem um grande amigo que é diretor do shopping, né, do Dani, É o Dani Glickman. irmãozão do Capitão Bob, enfim, e nos tornamos muito amigos. Ele esteve no nosso primeiro evento, né? E na época ele comentou assim: olha, puxa, eu sou diretor do shopping, a gente tem um espaço lá, era um antigo cinema que vai ser transformado no espaço de eventos, acho que tem tudo a ver, né? A localização, toda a estrutura do shopping. E nós fizemos uma visita quando o cinema estava sendo desmontado, né? Uau! Então, nós visitamos o local, negociamos baseado em folder, em plantas, avaliamos, né, acompanhamos todo o desenvolvimento da obra e nós fomos a primeira, não somos o primeiro evento, porque o espaço já foi inaugurado, mas Sim, fomos a primeira empresa a acreditar e contratar o espaço sem que o espaço, de fato, ainda existisse, né? Então, houve uma aproximação bastante boa nossa com o shopping, não só através da pessoa do Dani, mas também de outros dirigentes, e nós acompanhamos a obra, inclusive demos alguns pitacos lá, e a gente está muito feliz de levar o nosso evento para um espaço de alto nível, que foi desenvolvido realmente, né, para esse tipo de evento, um espaço com toda a estrutura, com todo o conforto, climatizado, bem localizado, seguro, né, dentro de um shopping, com facilidades de acesso, com área de alimentação, banheiros, toda a estrutura para quem estiver lá com a família, por exemplo, né? O Saulo tem o costume de chamar as esposas e as namoradas de ANAC, né? Dizem a gente que está na aviação aí, a agência reguladora, né? Então, de repente, se ela não curte, vai estar lá com a família, mas não quer estar o tempo todo lá dentro, ela tem lojas para passear, vai dar uma volta, tem um salão de cabeleireiro, enfim. sim, Então, sim. eu E acho que tá foi no, muito feliz a escolha do local, né? eu também foi outra coisa que me chamou a atenção é que acertou em cheio. Esse eu não sabia que era no local do cinema. Eu já fui muito nesse cinema aí, viu? Já fui muito nesse cinema, É, porque é um lugar icônico de São Paulo. Avenida Paulista, Shopping Center tem três, e Conjunto Nacional do outro lado. Ali, Rua Augusta, enfim, ali é Augusto, São né? Paulo, a cidade passa por ali. Então, assim, achei que acertaram muito bem ali no local, viu? No local. Inclusive, nosso amigo Araújo Neto é aqui a audiência aqui sempre aqui do podcast Outra Visão e também de todos Araújo. os. Araújo Neto também. Eu falei, Araújo, ele vai chegar lá em Congonhas 2h30 da tarde. Eu falei, Araújo, não interessa. Você pega um táxi e vai lá pro evento. A gente se encontra lá. Mesmo que fique um É. pouco só, né? Mas. Mas é isso daí. Pessoal, eu queria caminhando para o final, sabendo que vocês, né, têm um outro compromisso agora, é, mas queria fechar pedindo que cada um deixasse uma mensagem final, e aí uma mensagem que pode ser até mais abrangente, além da questão do evento, que eu sempre peço aos entrevistados, aos convidados, que deixem uma mensagem aqui para a audiência, e também saber se tem algo a mais que vocês gostariam de contar sobre o evento, se eventualmente eu não perguntei, enfim, deixar esse Paulo, espaço final aqui para a gente fechar essa nossa boa conversa. se você me permite, antes de passar para essa mensagem final, eu queria tocar a bola de volta aí para o Saulo, para Uhum. ele falar rapidamente aí de um negócio que é super bacana, que são os campeonatos que nós vamos ter dentro da EAV, né? E que podem aí gerar prêmios bastante vultuosos e robustos para quem estiver participando e principalmente para os vencedores, né? Então, eu queria que o Saulo falasse um pouquinho aí
ele que tá, nós fizemos inclusive uma live ontem depois, se você puder, a gente até coloca no link aí, falando de todas as regras, de como que vai funcionar, mas nós queríamos aqui aproveitar o espaço que você gentilmente está nos cedendo, né, para divulgar esse diferencial da feira aí, que como a gente falou, você vai ter a experiência de poder sentar para fazer um voo num cockpit, né, mas se você se inscrever e for sorteado, você também vai poder participar desses campeonatos. Ó, Tá contigo, Saulo. vamos lá, Saulo. Então, bom, eu vou emendar os dois aqui já. Eu falo do campeonato e já deixo a minha mensagem aqui. Mas, enfim, só reforçar o convite, né, para, como o Paulo já falou, para estarem lá conosco, para respirar a aviação. É importante alguns detalhes que o Paulo, no discurso do Paulo, eu fui pescando aqui, e eu costumo brincar nas nossas lives, né? Talvez seja uma questão geracional, eu não sei, mas é um pouco de dificuldade que a gente tem de explicar que principalmente para quem está usando o simulador como ferramenta de ingresso na aviação. E eu costumo falar, cara, você participar de um evento desse, apesar da gente estar oferecendo aí 40 e quase 44 mil reais em prêmio que vão ser sorteados, o fato de você ter a possibilidade do network, de conversar, de conhecer, principalmente se está começando na aviação, cara, esses prêmios aqui não valem nada, perto disso tudo que você tem de experiência e de contato e de rede, né, isso aqui, o dia que esse pessoal, eu vou pecar pelo que eu estou dizendo, mas Entender, né? é o que eu consigo concluir, né, desse comportamento. O pessoal dessa geração mais nova entender que o network é essencial em todas as áreas, mas principalmente na aviação, que é muito pequena, você vai, você vai pedir para ter 3 eventos desse no ano, entendeu? Então, é uma possibilidade muito grande, muito rica. Além disso, se você não enxergar esse potencial, falemos dos prêmios. A gente tem 40 e poucos mil reais em prêmios que vão desde um periférico, como eu falei, até licenças de aeronaves que são pagas e não são baratas. A gente está falando de centenas de dólares, às vezes uma licença para você ter uma aeronave steady level, você vai poder ganhar diversas lá, diversas. A gente passa por cursos de formação acadêmica, curso de piloto teórico, hora de voo, tudo isso vai ser sorteado lá, tá? Mas além disso, quem quiser ainda pode concorrer a esses campeonatos. São 3 campeonatos, Paulo. Um é de corrida aérea, tem que decolar, fazer um circuito e pousar. O outro é de super stall, aquele pouso curtinho, né, que você tem que parar no menor espaço de tempo. Uhum. E o outro é um campeonato de batalha para atender aí o público de simulação de voo de combate, tá? Todos esses campeonatos, para você poder participar, todos eles vão oferecer kits de periféricos como prêmio que podem chegar até $2.400 aí, tá? São periféricos caros e extremamente bem avaliados aí no mercado que vão ser prêmios desses campeonatos, tá? Para você participar dos campeonatos, você tem que garantir o seu passaporte, que é o ingresso para os 2 dias de evento, tá? E chegar cedo. Por isso que eu falei lá no início, o credenciamento é às 9 horas, então às 9 horas esteja lá. Por quê? Como são limitadas as vagas para os campeonatos, você tem que chegar e garantir sua inscrição para você poder ser sorteado. Se você chegar lá às 11 horas, já foi o sorteio. Já, Você não vai já. poder mais competir. Então, o sorteio vai ser logo no início do evento, do primeiro dia de evento. Então, você tem que chegar cedo, garantir que você fez o credenciamento, escolhe um dos campeonatos que você quer voar, faz sua inscrição e torce para dali a pouco você ser sorteado. Quem não foi sorteado para participar do campeonato ainda vai concorrer a todos os outros 40 mil reais que estão lá, vão ser sorteados ao longo do evento. Você não deixou de concorrer, não. Tá? Então é só uma chance a mais de você poder Então, concorrer a esses pessoal, prêmios aí. acordem cedo, né? Piloto gosta de acordar cedo. Não sei se É, gosta, mas precisa acordar cedo, né? precisa. Faz parte da rotina. E vai voando pro evento logo cedo. Tá? Chega, eu vou voando, mas eu não vou conseguir chegar tão cedo. Mas, enfim, mas legal. Então, a turma que tá calibrado, né, no simulador, porque também pelos desafios aí desses campeonatos aí tem que tá com a mão boa ali, hein? Tem que estar, É, aí já né? vai treinando. E sobre a mensagem que você falou, Paulão, eu queria
principalmente agradecer pelo espaço. Acho que foi uma grande surpresa. A, a gente havia perdido contato, né? Eu lembro de você antes do encontro do Bob aí. Eu lembro quando eu estava lá no Canadá ainda nas lives lá do Teaching for Free, E, né? Então eu lembro daquela época lá, todo mundo junto, o tiozão, o Ronald Vanderput, Bill, o Enio Bill lá do Teaching vai estar no evento, o Enio Bill, ele vai estar lá. aham. Então assim, é, o que eu queria dizer disso tudo é que eu acho que é muito importante, e eu sou grato por ter isso, né? A aviação, apesar de ser global, ela é pequena, né? É assim, você pode não conhecer alguém, mas você conhece alguém que conhece. E eu tenho sem falsa modéstia, eu tenho um orgulho de dizer que eu tenho muita sorte nesse meu círculo de convivência na aviação, porque eu sempre deixei portas abertas assim. Por mais que às vezes você perca o contato aqui por N razões, no meu caso foi uma mudança física, né, de endereço, mas quando a gente se falava, eu estava morando a 10 mil quilômetros daqui, e olha onde a gente veio se encontrar depois de alguns anos, né? É, Então eu acho que é importante a gente levar isso para a vida, sabe? De deixar as portas abertas e sobretudo num métier como o nosso, né, da aviação, que é tão diminuto, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo, a gente sempre tratar com cordialidade e respeito, porque por mais que haja qualquer divergência, amanhã você pode estar dividindo um cockpit ou uma tela ou entendeu, ou uma cadeira no escritório com esse camarada seu da aviação aí, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, agradecer mais uma vez o Paulão pelo espaço, viu? Eu espero mesmo você lá, né? Espero que o Cassiano, se o Cassiano não mandou, depois eu te mando lá para você fazer o credenciamento para pegar lá seu convite. já E credenciei, quem já, tiver, já Já comprei comprou o meu ingresso. ingresso, já tá nossa, tudo cara. aqui a gente e a visão de sempre prestigiar quem merece o prestígio, né? Então é Poxa, eu que aplaudir agradeço. quem Aliás, merece ser aplaudido, né? Que a gente vê tanta bobagem hoje nas redes sociais, na internet, né? Você fala, meu, vamos prestigiar quem tá trabalhando sério, quem é bom, quem acredita, quem tá fazendo coisa que soma, né? E não exclui, divide e subtrai, né, dos outros, né? E eu acredito que a iniciativa de vocês é exatamente agregar, né? Reunir e tudo que envolve a organização de um evento, que eu sei que mexe, quer dizer, alguém tem que colocar a cara à frente, né? Então, eu acho que é importante prestigiar sempre. Te agradeço demais, meu Paulo. Muito obrigado mesmo aí. Eu que agradeço. ó, Vamos lá, Cassiano, sua mensagem final. a gente passou por um período aí, né, num passado recente de confinamento, né, e a internet ela aproximou, criou muitos laços. E eu sempre digo que a internet usada de maneira correta, né, ela é muito benéfica, né. Agora, é claro que quando a gente tem a oportunidade de materializar essas amizades, esses encontros, estar pessoalmente, né, aí muda de figura realmente é impagável, realmente não tem valor que dê para mensurar a riqueza dessa experiência, né? Então, a oportunidade que o pessoal vai ter, né, o pessoal que está no mundo virtual, voando, né, através do simulador, estar lá dentro de um ambiente que tem tudo a ver com aquilo que ele gosta e tendo a oportunidade de conhecer pessoas importantíssimas, né, dos mais variados setores da aviação, como o Saulo muito bem disse, tem pessoal de aviação virtual, pessoal de aviação real, vai ter piloto de linha aérea, tem piloto da executiva, tem mecânico, tem palestrante. Poxa, tem uma instrutora, a Juliana lá, que foi da instrutora da Força Aérea, voou, Tucano, uma série de coisas. Então, quer dizer, acho que é uma oportunidade única, né, na América do Sul, de estar ali 2 dias com todo esse pessoal e trocar ideias e abrir portas e tudo mais, né? Então, eu só tenho aqui a agradecer o convite, um prazer te reencontrar, estaremos em breve juntos lá pessoalmente, né? E convidar a tua audiência para estar com a gente, né? Se você puder depois deixar o linkzinho aí do nosso site, do nosso Instagram, pessoal que
quiser comprar ingresso, corre, né? Porque vai acabar. Exatamente, eu que agradeço, Cassiano e Saulo, reforçando que todos os links sobre o evento e de tudo que a gente navegou aqui estarão disponíveis na descrição desse episódio e também lá no site do podcastoutravisão.com. Agradecendo a vocês por essa super ótima conversa. Em breve estaremos juntos no evento. Vou fazer um registro e publicar aqui também no podcast Outra Visão. Agradecer a vocês, desejando um evento de grande sucesso. Um abraço e bons voos sempre. Tchau!